gente não ri com a Peppa Pig, mas com a boca cheia de água, né não? Homem, cuidado pra não engalhar nas árvores. Mulher, confia no pai aqui que dá certo. Bom, todo mundo pode se acomodar. Eu vou trazer o jantar logo logo. Ai, ainda bem que eu não vou fazer comida hoje. Eu não aguentava mais. Bom, o primeiro prato tá servido. Puxa, o que é isso? 2 cepos de madeira ao molho branco com pontos de urtiga. Oxi, por que é tão pouco? Menina, comida de rico é assim, é pouquinho, só pra gente degustar. Oxe, mas que hora vai ter o cuscuz? Epa, já tá na hora de dormir, vamos? Ah, caramba! Eu posso ficar acordado até tarde? Eu juro que eu não vou falar nada. Ai, tá bom. Bom, gente, para o prato principal eu preparei essa carne defumada. Caramba, que delícia! Qual carne você usou pra esse prato? Eu usei um que tava na geladeira. Painho, cadê o Jorge?